O que eu aprendi com os livrinhos de inglês? Hello there, how's it going? Eric Azevedo na área. E aí, tudo beleza? Eric Azevedo por aqui e eu tô aqui hoje para te falar o que eu aprendi com os livrinhos de inglês. Nós estamos aqui há dias de fazer a mudança para a nossa nova sede, para a sede própria da Universidade do Inglês. E se você já mudou de casa, you know what I mean, você sabe aí o que eu quero dizer com isso. A gente está revendo o que vai para a nova sede, o que a gente vai doar, o que a gente vai usar, o que a gente vai levar, o que a gente não vai levar. E como eu disse, né, se você já mudou de casa, você sabe do que eu estou falando. Mas Eric, o que isso tem a ver com os livrinhos de inglês? So, I have a file cabinet, I have a bookcase, I have 2 drawers. Eu tenho então um armário, eu tenho uma estante, eu tenho algumas gavetas todas com livros de inglês. E eu estava pegando esse material para separar o que eu vou levar, o que eu não vou levar. Para te dar um exemplo, ó, eu tenho alguns aqui. E o que tem em comum com esses livros de inglês? O que tem em comum com isso e com o modelo de ensino de inglês que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esses livros estão divididos em 2 categorias, se a gente for separar. Primeira categoria são as Grammar Rules. Grammar Rules, ou, em português, as regras de gramática. E a segunda categoria que eu encontrei aqui nesses livros são as Isolated Words. Eu consegui separá-los aqui em 2 grandes categorias: as regras de gramática e as palavras isoladas. E alguns está disfarçado. Quando você olha, parece que é situação da vida real. Aí quando você abre lá para ver a situação, Present Simple, Past Perfect, Present Perfect. Então eles dão o nome de uma situação da vida real, mas quando você chega lá para ver qual é a situação, qual é o vocabulário, o que você vai aprender, tem lá dentro mais regras de gramática. E qual é o desafio disso? A gramática te faz pensar no inglês e não pensar em inglês. Se a gente faz um raio-x, se a gente olha aqui para o Brasil, o que a gente encontra? Mais de 95% da população brasileira não fala inglês. Ou se a gente olhar pelo outro lado, apenas 5% da população brasileira fala inglês. E quando a gente olha, o que tem em comum entre quem conseguiu falar inglês e quem não conseguiu? Então, quando eu não falava inglês, quando eu achava que inglês era uma coisa difícil, quando eu achava que inglês não era para mim, o que eu estava estudando? Quando eu busco aqui na minha memória e volto lá, eu estava estudando Only Grammar Rules. Only Grammar Rules. Eu estava estudando somente regras de gramática. E como eu disse, as regras de gramática faz a gente pensar no inglês. Not to think in English. E não pensar em inglês. Elas deixam a gente com medo de falar errado, com medo de travar e de não conseguir se comunicar, quando na vida real não é assim que funciona, não é o que a gente deve procurar. E as palavras isoladas, a mesma coisa. They have no connection with real life, they cause no association, so we just forget it in a few minutes. Eu não entendi o que ele falou. As palavras isoladas, elas não têm nenhuma conexão com a vida real, não tem nenhuma coisa ligada à associação. Então o que acontece? A gente esquece em alguns minutos. Da onde vem esse grande desafio? Primeira coisa, se eu te perguntar, para quem que foi criada a gramática? E aí, se você tiver que me responder? A few moments later. A gramática no português foi criada para quem já fala português. E aí, a gramática no inglês foi criada para quem? Para quem também já fala inglês. Então, o grande desafio que a gente faz, o grande erro que a gente comete é querer ir lá, pegar a gramática do inglês, aí eu vou começar a estudar pelas normas da língua. Vou começar aqui pelo verbo to be, depois eu vou para o present continuous, para o simple present e por aí vai. Quando a gente vai por essa linha, o que vai acontecer? A gente vai ficar com medo de falar errado, tentando decorar um monte de regras, como se a vida real fosse uma
prova. E a vida real não é uma prova para a gente preencher lacunas, não é assim que funciona no seu dia a dia. Quando você está aqui assistindo esse vídeo, quando você está conversando com alguém lá fora, não é lacunas preenchidas sobre pronomes, sobre simple present, present perfect, questions and negative sentences, perguntas interrogativas, frase na negativa, presente, passado, futuro, pronome. Não é assim que é a vida real. Então, qual é o grande desafio disso? Isso te deixa afraid, isso te deixa com medo, isso te deixa sem confiança. E quando você fica sem confiança, quando tem uma frase que eu gosto muito: quando o medo entra por uma porta, o inglês sai pela outra. Então é importante que você construa a sua confiança, que você possa blindar aqui a sua mente, proteger a sua mente para que seu inglês, a sua confiança não seja roubada e aí você não fique com mais medo de falar inglês do que com vontade ou coragem de arriscar e de usar o seu inglês. Estamos juntos até aqui? Tudo que a gente aprende na nossa vida, a gente aprende através de associação. É por isso que a gente vai ganhando uma velocidade grande depois do começo do nosso aprendizado. Agora, quando a gente fica usando palavras isoladas, palavras soltas, isso não acontece e aí depois de poucos minutos eu simplesmente não lembro. É como se eu falar para você: abre o dicionário, olha aqui X palavras, e quando a gente virar a página, me fala as palavras que estavam lá na frase anterior. Você não vai conseguir, você não vai ter criado conexão, não vai ter usado aquele vocabulário vezes o suficiente para tomar posse dele. Então esse é o grande desafio. Mas Eric, qual é o outro caminho pelo que eu poderia substituir as regras de gramática e os livrinhos de inglês, as palavras soltas? Tem algo que eu gosto de chamar de tríade da fluência. Eric, o que é a tríade da fluência? Eu vou usar em inglês da vida real para eu aprender. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando filmes de Hollywood, or Hollywood movies. Eu vou fazer isso utilizando songs, ou músicas. Eu vou fazer isso usando dialogues, diálogos da vida real. Então, movies, Hollywood movies, filmes, músicas e diálogos da vida real. Por que, Eric? Porque dessa forma você vai estar usando o inglês dos nativos, você vai estar aprendendo o inglês da vida real. Eric, mas me explica um pouquinho sobre cada um deles. Então, eu vou ir aqui numa ordem um pouquinho diferente só para fazer mais sentido para você. Música. Quantas músicas? Pensa aí comigo. Quantas músicas você sabe, você já dominou, quantas músicas você já sabe e você muitas vezes nem viu a letra delas? What I mean? O que eu quero dizer com isso? A música tem o poder de fazer por você em dias o que o ensino tradicional muitas vezes não consegue fazer em anos. Porque a música ela é divertida, ela trabalha nos nossos dois hemisférios cerebrais, ela tem esse poder de impregnar. Pega a época de eleição, você não quer memorizar o jingle, mas quando você vê, você está lá cantando a música do político que você nem conhece. Pega a música do Big Mac, ela não tem nem rima, mas as pessoas ainda hoje se lembram da música. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, num pão com gergelim. E muita gente nem gosta de hambúrguer, nem gosta de McDonald's, a música não tem nem rima, mas quando essa campanha foi veiculada, o país inteiro se pegou cantando essa música. Então a música ela tem esse poder de impregnar, ela tem esse poder de fazer a gente relaxar, mas relaxar em contato com o idioma. Então é uma boa hora para você praticar utilizando as músicas para se divertir, manter o seu contato com o idioma, melhorar a sua pronúncia e pegar essa questão da emoção, da entonação, desse aspecto todo emocional que a música tem para trazer para nós. Ok, Eric, entendi porque que a música é importante, é bem mais legal do que eu ficar estudando verbo to be, por exemplo. Ok, e real life dialogues, os diálogos da vida real, os diálogos do dia a dia. O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: quando a gente vai viver uma situação lá na vida real, quando a gente vai praticar uma situação lá fora, normalmente a gente fica nervoso, a gente fica com medo. Será que eles vão me entender? Será que eu vou conseguir entender o que eles estão falando? Será que não vai me dar branco? E o diálogo da vida real serve justamente para isso. Fool your brain, para ele enganar o seu cérebro. Train your listening, para treinar, para praticar o seu ouvir, o seu listening. E para que você possa passar por aquelas situações vezes o suficiente para quando você vai enfrentá-la na vida real, o seu cérebro já esteja muito acostumado. Migração e alfândega, por exemplo, muitos alunos me falam: olha, essa é uma situação que me dá
Medo, eu fico inseguro. Será que eles vão me receber? Será que eles vão me deportar? Vão me mandar de volta para o meu país? Como eu posso treinar? E aí quando você vê que você pode falar Where are you from? What is your name? What is your profession? What do you do for living? Where are you going to stay? How long days are you going to stay here? Where are you going to stay? Então quando você pode falar qual é o seu nome, qual é a sua profissão, de onde você é, quanto tempo você vai ficar, aonde você vai ficar, o que você faz para viver, quanto dinheiro você trouxe, tudo isso é coisa que você consegue praticar antes. E como o nosso cérebro não sabe a diferença entre realidade e ficção, se eu vou lá e pratico isso usando os meus 3 canais de aprendizagem, visual, auditivo e sinestésico, eu treino essa situação um número X de vezes, quando eu chego para viver lá na vida real, é muito mais fácil. Eu estou muito, mas muito acostumado a receber depoimentos de alunos que me falam, Eric, eu fui com a minha família para os Estados Unidos sem ninguém para me ajudar e eu consegui passar pela imigração, alfândega, eu aluguei um carro, eu consegui pedir o que eles queriam para comer no restaurante, eu consegui fazer compras, eu estou muito feliz porque eu consegui ir lá fora pela primeira vez e não passar vergonha, me sentir seguro de que eu ia cuidar bem da minha família. Alunos que falam, Eric, eu passei pela minha primeira job interview, pela minha primeira entrevista de emprego em inglês. Cara, que maravilhoso seria se todo mundo pudesse passar pelo programa da Universidade do Inglês e pudesse aprender como se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. Parecia que vocês sabiam que eles iam me perguntar. Eles fizeram exatamente as perguntas que eu treinei aqui com o meu coach, com o meu professor especialista em aprendizagem acelerada. Eric, eu consegui falar com a aeromoça, eu consegui fazer as coisas, eu fiz a minha primeira viagem. É muito comum a gente receber esse tipo de depoimento de gente que foi lá para fora, foi usar o inglês na vida real e aí eles são muito bem sucedidos porque eles praticaram aquelas situações aqui dentro, eles conseguiram compreender, conseguiram entender e conseguiram ir lá e viver. Então, se você falar, Eric, eu já entendi como eu posso usar os diálogos da vida real para eu praticar situações como essa. Eu já entendi como eu posso utilizar as músicas para eu me divertir, mas manter o meu contato com o idioma, eu usar esse poder que a música tem de impregnar, de trabalhar nos meus 2 hemisférios cerebrais, para eu levar o meu inglês to the next level, para o próximo nível. Mas, Eric, como eu posso fazer com os filmes de Hollywood? E, como eu costumo dizer, os filmes de Hollywood, eles foram preparados para impressionar o meu cérebro, para impressionar o seu cérebro, para deixar o nosso cérebro em 2 estágios que são opostos. O estágio onde a gente está alerta e o estágio onde a gente está relaxado. Eric, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Quando você está vendo um filme de Hollywood, você está alerta porque você quer saber o que vai acontecer com o mocinho, com o vilão, se ele vai estar bem, se ele vai se dar mal, se eles vão ficar juntos no final. Você está lá curioso para tentar entender o que vai acontecer e ao mesmo tempo a gente está relaxado porque a gente está no momento de diversão, de lazer. Quando a gente está lá 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 3 horas assistindo um filme, é a hora que a gente fica longe do celular, longe das notificações do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, do Facebook. É hora que a gente se afasta um pouco das redes sociais, do nosso celular e ali por 2, 3 horas a gente está vendo aquela história, a gente está se divertindo, a gente está com o nosso cérebro sendo impressionado. E se eu te disser que você pode usar isso a favor do seu inglês, o inglês da vida real, o inglês dos nativos, o accent, a pronúncia dos nativos, as gírias, o jeito de juntar as frases uma na outra, mas para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu deixei um outro vídeo aqui na descrição, onde eu te mostro 5 passos para você aprender inglês com filmes de Hollywood. E para esse vídeo aqui não ficar longo, eu deixei um outro vídeo aqui na descrição, onde eu vou te mostrar quais são os 5 passos para você aprender inglês usando Hollywood Movies, usando os filmes de Hollywood. Se você já gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui para nós, deixa o seu comentário dizendo o que te ajudou, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui no canal, qual é a sua sugestão de tema, de dúvida, de pergunta que você tem, para que eu possa gravar um vídeo especialmente para você. Deixa o seu like aqui, me segue lá no Instagram também, ok? Porque lá eu vou compartilhando mais da minha rotina, mais das rotinas aqui da Universidade do Inglês. Foi um prazer estar com você aqui hoje. See you soon, te vejo em breve. God bless you, Deus te abençoe. Bye bye, tchau, tchau.